Olá pessoal, estou aqui agora com vocês novamente para nós podermos trabalhar com a atividade 2 de Sistema de Informação Geográfica. Certo? Nessa atividade o objetivo é apresentar para vocês a ferramenta Tabuin, certo? Que, como eu falei para o pessoal aqui em Goiânia, eu falei que a gente não teria tempo para trabalhar isso durante o encontro presencial e nós íamos apresentar para vocês então essa atividade à distância. Né? Acredito que muitos de vocês já conheçam essa ferramenta, é uma ferramenta desenvolvida especificamente pelo DataSUS, né? Ou seja, foi feito pelo Departamento de Informática do SUS para poder ser trabalhados o cálculo de indicadores voltados para a saúde, bem como também fazer algumas outras representações gráficas, como por exemplo, trabalhar com representação espacial. Né? O Tabuin ele não é um sistema de informação geográfica, tá certo? Porém, ele é capaz de fazer uma representação espacial muitas vezes já suficiente para o nosso objetivo. Né? Então, ele não é um sistema de informação geográfica porque ele não é capaz de fazer análise estatística espacial. Ele trabalha também com dados gráficos e dados não gráficos, porém ele não é capaz de analisar a estatística espacial. Então, isso não define, acaba não permitindo defini-lo como um SIG. Então, muito bem. O que nós vamos precisar para nós fazermos essa atividade no Tabuin? Aqui nós estamos dentro da sala de Goiânia, mas aqui vai estar disponível para vocês lá na plataforma, dentro da atividade 2, o material para a atividade 2 e a atividade 2, né, que seria o PDF com os passo a passo para seguir. Então, nessa pasta com material para a atividade 2, nós vamos ter esse arquivo .tab, que é o arquivo que vai ser lido pelo Tabuin, o AIH de residência, o MRCO Mapas 2013.zip, que é a parte gráfica da região centro-oeste, que é o que nós vamos trabalhar, a população.tab, que é a população, no caso do Brasil inteiro, porém, ao mapear, a gente vai usar só mapeando o centro-oeste, e o Tabuin, que é esse arquivo tab36b.zip. Nessa atividade, o arquivo da atividade 2, é esse PDF que vai trazer para nós o passo a passo da nossa atividade. Tá certo? Então, aqui nesse passo a passo, ele traz todo o caminho de como nós conseguimos tanto para obter o Tabuin, quanto também a parte gráfica que são os mapas, e a parte não gráfica que são as tabelas. Tá certo? Porém, já está disponível na plataforma de vocês todos esses dados, tanto o Tabuin quanto a parte não gráfica, que são as tabelas, e também a parte gráfica, que são os mapas, certo? Mas aqui tem todo o passo a passo de como isso pode ser obtido, tá certo? Então, assim, nós vamos aqui nos ater mais a trabalhar exatamente nas ferramentas dentro do Tabuin, uma vez que nós já temos esses dados, e tem o passo a passo também, caso vocês queiram trabalhar com outros dados, de outros anos, de outras regiões, vocês podem, através desse tutorial que vocês já estão aí na plataforma, que vocês possuem, vocês vão poder trabalhar buscar os dados, caso vocês queiram trabalhar outros dados. Tá certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos começar a partir daqui, então, da página, a página 10, tá certo? Iniciando o exercício, certo? Que nós já vamos ter toda a base gráfica, a base não gráfica e o Tabuin. Então, a primeira coisa interessante que vocês façam é salvar aqueles arquivos dentro de uma pasta específica, tá certo? Eu coloquei aqui dentro no C2 pontos, atividade Tabuin, todos aqueles arquivos que estão lá na plataforma, dentro da pasta material atividade 2, tá certo? Então, nós temos aqui, são 4 arquivos, eles estão aqui nos 4 arquivos da minha pasta. Então, antes de nós começarmos a trabalhar, nós temos que fazer o quê? Eu vou descompactar, vocês percebam que as pastas com a parte gráfica, que são os mapas, e o Tabuin, eles estão compactados. No meu caso aqui, tem um arquivo que é o descompactador, o WinRAR, eu vou descompactar isso, tá certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão direito, até aqui, alguma coisa que eu fiz foi baixar, fazer o download da nossa plataforma para cá, para essa pasta, uma pasta que vocês têm que conhecer o endereço dela. Então, eu vou fazer simplesmente extrair, descompactar essa pasta aqui da minha máquina. Tá certo? Então, no meu aqui, o meu WinRAR ele aparece em inglês, então o que eu vou colocar? Extract Files. Então, talvez para você apareça aí extrair arquivos.
tá certo? Então, vou clicar em Extract Files. Ele já vai sugerir aqui onde vai ser salvo os arquivos, né? Ou seja, vai ser salvo dentro da minha pasta atividade Tabuin, MRCO Mapa 2013. Para mim está ok. Vou clicar em OK e ele fez então a descompactação. Vou fazer a mesma coisa para o Tabuin. Clicar com o botão aqui nesse arquivo tab36b, clicar em Extract Files, ele vai fazer a mesma coisa, sugerir a pasta para onde vai, e eu vou clicar em OK, porque para mim já está ok. Então, diferente apareceu aqui, então vocês viram que apareceu a pasta com todos os mapas da região centro-oeste e também o Tabuin, também a pasta descompactada. Diferentemente até dos programas que nós já trabalhamos, como o R, o Notepad++, o próprio TerraView, o Tabuin ele não requer uma instalação específica, né? Não tem aquele processo de você clicar no instalador e ele vai instalar. A partir do momento onde você simplesmente extraiu a pasta, ele já vai ter o seu arquivo executável aqui na sua... o link, né, no caso o atalho para que ele seja executado. Não precisa você clicar e vai ter todo aquele processo de instalação como foi feito nos outros arquivos, né? Então o Tabuin é um arquivo, um software extremamente leve, tá certo? Mais leve ainda do que o TerraView, que é um SIG, né? Então, só que ele é um dos SIGs mais leves que nós temos. O Tabuin também ele possui essa facilidade de trabalho, tá certo? Então nós temos agora, então, voltando, os 4 arquivos, né? Na verdade a gente descompactou 2 desses arquivos que nós vamos trabalhar com eles compactados. Então vamos lá, voltando no nosso tutorial, qual que é vamos calcular a taxa do Tabuin, relacionar os indicadores, ou seja, dados gráficos dos municípios da região e explorar um pouquinho dessa possibilidade, certo? Colocar cores, zoom, assim como nós fizemos um pouquinho com o TerraView, né, na aula presencial. Certo, pessoal? Em Goiânia comigo, em Recife, Curitiba com o professor Constantino. Certo? Então vamos começar. Qual que é a primeira coisa? Vamos seguir esse passo a passo. Vamos abrir o Tabuin, clicar arquivo, abrir tabela, tá certo? Vamos aqui então, como é que nós vamos abrir o Tabuin? Vamos abrir essa pasta tab36b e clicar nesse item Tabuin 32, tá certo? Que é o atalho. E o Tabuin ele já vai ser aberto, sem aquela necessidade de instalação um pouco mais complexa como a gente fez com os outros arquivos, tá certo? Então aqui está a página do Tabuin, vocês percebam como ela é bem simples, né? Inclusive todos vocês devam ter o R instalado, né? Ele inclusive apresenta atalhos em relação ao R. Muito bem. Então como é que vamos voltar no material? Como é que nós vamos fazer? Clicar em arquivo e abrir tabela. Então nós vamos clicar abrir tabela. Então eu vou lá na pasta onde eu tenho os dados da informação dos dados que nós salvamos, tá certo? No meu caso aqui está no C2.atividade Tabuin, e ele pede para a gente calcular os municípios do Brasil por informação da população 2012, tá certo? Então é a população TAB, esse arquivo lá que vocês vão ver no passo a passo, que nós salvamos ele com o nome PopTab, tá certo? Vamos abrir, então vai aparecer toda a população dos municípios do Brasil em relação a 2012, tá certo? Então, muito bem, então a gente percebe que tem todos os municípios do país, nós vamos mudar o nome da nossa variável, tá certo? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui em população residente com o botão direito e vamos colocar o nome pop_2012, tá certo? Colocamos isso, clicamos em OK, muito bem, alterou o nome da nossa variável, tá certo? Próximo passo, nós vamos fazer o que? Incluir a tabela com o número de internações por residência, tá certo? Que é o objetivo do nosso trabalho. Muito bem, nós vamos vir aqui em arquivo, ao invés de se clicarmos em abrir tabela, nós vamos abrir uma tabela, vamos substituir essa tabela que está aqui. Não é o nosso objetivo, nós queremos incluir uma tabela para que nós possamos calcular indicadores. Então nós vamos em incluir tabela. Vamos colocar então a informação que traz o número de internações, né, por AIH por residência, tá certo? Clicamos nesse arquivo, vamos colocar em abrir. Então, foi então aberto o número de internações por município. Então já é feito o link automático, tá certo? Quando nós abaixamos lá no DataSUS, né, ele vai criar 2 tabelas independentes, porém o DataSUS já traz as informações aqui de cada município.
né? Então, quando nós salvamos lá em copiar para Tabuin, ao invés de nós clicarmos em salvar como CSV, né, como está descrito aqui no nosso passo a passo, lá em cima, ele já vai criar nesse formato, né, para poder a gente já trabalhar diretamente no Tabuin, tá certo? Então nós vamos também aqui deixar com os nomes de internações, população 2012, e nós queremos calcular o quê? Nós queremos calcular a taxa de internação por município de residência. Então nós temos o número de internações por município de residência e a população residente em cada um desses municípios. Então nós temos que calcular esse indicador. Então, se a gente estivesse trabalhando no Excel, nós faríamos aquela formulazinha, né? Igual a esse dividido por esse vezes 100, tá certo? Porém, aqui no Tabuin, como ele foi desenvolvido especificamente para nós trabalharmos com indicadores de saúde, ele já tem até algumas funcionalidades a mais, né? Então, nós podemos vir aqui operações, calcular indicador, e ele já mostra exatamente o que nós vamos preencher. O que vai ser o numerador da nossa taxa? O número de internações. O denominador, população 2012. Então aqui nós vamos colocar quantas casas decimais nós queremos e qual que vai ser a escala, tá certo? No nosso caso vamos trabalhar por 100. Ele sugere para nós um título da coluna, internações por população 2012 por 100. Então nós vamos colocar aqui taxa internação, vou pôr internacal 2012. Tá certo? Então, nós já definimos então o numerador, o denominador, número de casas decimais, qual escala que nós vamos usar e definimos então o título da coluna, tá certo? Clicamos em OK. Muito bem, rapidamente, de uma forma muito fácil, vocês percebem que nós já conseguimos calcular a taxa de internação, tendo os dados de internação da população por município, tá certo? Então, essa é para vocês verem como o Tabuin ele já traz até, não só para a parte de fazer mapas, mas também para a parte de calcular indicadores, algumas formas mais simples de fazerem isso, certo? Ele foi criado com esse objetivo, né? Igual a gente pega uma planilha eletrônica, como o Excel, e ele existe, na verdade, engloba uma infinidade de funções. Esse aqui já foi criado um pouco bem mais específico, tá certo? Então ele possui essa facilidade de trabalho. Inclusive, lá no DataSource vocês viram, né, que tem a parte de copiar para Tabuin, tá certo? Então o próprio DataSource é desenvolvido para ser trabalhado dentro do Tabuin. Então essa ferramenta a gente não poderia passar o curso sem apresentar essa ferramenta para vocês, nem que fosse pela nossa plataforma, ok? Para quem ainda não conhecia. Muito bem, vamos ver aqui qual que é o passo então das atividades. Geramos aqui a nossa taxa, como aqui pede. Então agora vamos fazer o nosso mapa. Aqui vocês vão ver como isso é bem mais fácil, é mais simples do que no TerraView. Porém, ele não nos permite todas as ferramentas que nós vamos principalmente trabalhá-las a partir do próximo encontro. Nós vamos fazer umas análises espaciais, vamos utilizar a estatística espacial. Isso aí o Tabuin já não nos permite fazer. Muito bem. Então, a gente vai calcular o indicador, então o próximo passo é fazer as taxas do mapa. Então, vamos clicar gráfico mapa, nós podemos vir na opção gráfico e mapa, ou simplesmente clicar aqui nesse globinho, né, que é um ícone para o mapa. Tá certo? Então, aqui nós vamos escolher qual que vai ser a nossa base, ou seja, vamos dizer a nossa camada, a nossa malha, né, que lá no Tabuin seriam os shapefiles, aqui vai ser esses arquivos que tem o formato .map. Tá certo? Então, nós vamos clicar aqui, nós vamos procurar qual que foi o diretório que nós salvamos nossos mapas, certo? Que foi aquele diretório que nós descompactamos, né? Ou você descompactou lá na sua pastinha, que você salva os seus arquivos, tá certo? E nós aqui colocou então naquela pasta atividade Tabuin no C2 pontos. Então, nossa malha está nessa pasta MRCO mapas 2013, vou clicar nela e vou escolher esse arquivo, MRCO município, tá certo? Então, eu vou pôr aqui MRCO município e vou escolher qual coluna que eu vou mapear. Lembra lá no Tabuin que nós tínhamos que escolher os atributos, né? Vocês trabalharam isso. Quais atributos poderíamos colocar a taxa lá de internação, né? No caso, nós trabalhamos em Goiânia. Qual foi a outra taxa que vocês tenham mapeado lá na aula de vocês? Aqui também nós temos que escolher, ou seja, qual desses atributos nós vamos mapear. Nós podemos mapear a taxa de internação, só o número absoluto de internação, bem como o número absoluto da população.
Mas nosso objetivo aqui no caso, vamos mapear a taxa de internação 2012. Escolhemos aqui, clicamos em OK e pronto, nosso mapa está criado. Tá certo? Então vocês percebam que o caminho é um pouco mais curto do que nós fomos trabalhar dentro do TerraView. Tá certo? No mapa de vocês, talvez pode ter uma pequena diferença em relação a esse intervalo, mas isso aqui não é o nosso objetivo. Então, o que nós queremos que vocês façam? Percebam, conheçam essas ferramentas. Tá certo? Então, percebam como o mapa foi gerado de forma bem simples. Né? Então, vocês percebem que ao vocês caminharem com o cursor do mouse, na telinha embaixo, que é essa linha aqui das informações, vai aparecer exatamente o nome do município, bem como a informação que foi mapeada. No nosso caso, foi a taxa de internação. Tá certo? Se clicarmos também com o botão direito, ele vai aparecer toda a informação daquele município. Tá certo? Daquela linha, né, que foi mapeada. Assim como também nós temos essa opção no TerraView. Vocês lembram? Muito bem. Então, seguindo aqui a atividade, nosso PDF com atividade, nós já chegamos nesse mapa, tá certo? Até esse momento. Então, vamos entrar aqui em conhecer um pouco as ferramentas, né? O que nós vamos fazer? Vamos adicionar uma camada de mapa. Né? Então, nós vamos clicar na opção aqui no passo 1. Né? Vocês percebem que tem outras camadas que possam ser trabalhadas. Nós vamos adicionar essa camada, que é a camada que traz a divisão por UF, por estados, né? E vamos escolher a cor azul e os 3 pontos na largura da linha, né? Como é que nós vamos fazer isso? Tá vendo o item 1 aqui? Vamos clicar nesse ícone aqui e vai aparecer, né? Então nós vamos adicionar o que? A camada de UF, né? Isso é o UF, vai estar OK, né? Vamos pôr aqui a cor azul e vou pôr a linha 3, tá certo? E clique em OK. E vocês percebam então que vai aparecer a divisão destacada dos estados e do Distrito Federal. Tá certo? Vamos ver qual que é o próximo passo para a atividade. Vamos alterar a estatística da separatriz. Lembra da separatriz? Inclusive foi sobre a questão da atividade 1, tá certo? Aqui também permite nós trabalharmos separatriz, só que ela nos oferece apenas a de igual frequência e a de igual valor. O padrão do Tabuin traz para nós a de igual valor, ou passos iguais. E nós vamos agora fazer a divisão pela separatriz de quantias, ou igual frequência. Tá certo? Ou também nós podemos fazer isso manualmente, né? Se nosso interesse for criar categorias que nós já conhecemos, nós podemos fazer isso manualmente. Muito bem, então nós vamos clicar aqui nessa opção, está aqui a setinha no item 2. Tá certo? Então nós vamos clicar no item 2 aqui, vamos colocar como igual frequência, tá certo? O número de classes vamos permanecer como 5. Vocês percebem que vai ser então, vai ser em torno de 20% em cada um dos intervalos. Tá certo? No igual valor, vocês percebem que já não tem essa distribuição igualitária, né? Simplesmente ele vai mostrar que tem um intervalo iguais, ou seja, intervalos com a mesma amplitude, porém não tem, então vocês percebem que a distribuição não é igualitária, como acontece na igual frequência, vai ficar em torno de 20% em cada uma dessas distribuições, e na igual valor, os intervalos serão iguais. Vocês vejam que os intervalos são em torno de 5, alguma coisa, 5,24 aqui, 5, para cá próximo disso, 5,16, né? Então, mas a distribuição ela acontece de uma forma bem menos igualitária, tá certo? Então nós vamos manter aqui como igual frequência, clicar em OK. Então ele fez a nossa distribuição por quantias, no caso quintil, que são igual frequência em 5 intervalos, tá certo? Vamos ver novamente o que ele pede. Vamos pedir para alterar as cores das classes, né? Então nós vamos clicar na opção mudar a paleta de cores, ou seja, cada clique nessa paleta, que é esse pincelzinho que nós temos aqui no item 3, corresponde a uma paleta de cores, né? No TerraView nós também temos essa funcionalidade, aqui também nos permite fazer isso, tá certo? Então nós vamos clicar aqui na paleta de cores e perceber como ela vai mudando. Aqui ela alterou, né? Ela inverteu, como tem que ela inverter a ordem lá no TerraView, e que nós vamos inverter. E a ideia é que vocês cliquem nessa paleta até chegar na configuração semelhante ao que nós temos aqui no nosso exemplo. Tá certo? E a última coisa
E vamos retirar as bordas do município, né, que nós estamos vendo aqui no item 4. Item, nós vamos então retirar as bordas do município. Então nós vamos perceber que nós retiramos a borda, clicar novamente a borda volta, e tirar a borda do município, que fica uma visualização talvez um pouco mais limpa, né, vamos dizer assim, tá certo? E vocês então vão chegar nesse mapa que foi o nosso exemplo, né, que é o mapa que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, a partir daí, isso é a ideia do nosso, de mostrar esse aplicativo para vocês, né, que através de poucos cliques é muito mais simples construir um mapa, mas ele não traz muito mais informações do que isso. Nós temos a capacidade de fazer, acrescentar linhas, tirar linhas, acrescentar algumas camadas, tirar algumas camadas, porém ele apenas nos traz essa informação. Então, se o objetivo de vocês no trabalho, no dia a dia, bem como no TCC de vocês, for representar apenas uma distribuição gráfica espacial sem querer fazer nenhuma análise específica, o Tabuin já permite, já nos oferece ferramentas suficientes para isso. Tá certo? Ótimo. Né? Então, o próximo passo aqui, o que é? Nós vamos aprender a salvar esse arquivo. Né? Como nós fazemos isso? Nós vamos aqui em salvar bitmap, tá certo? Eu vou colocar aqui para salvar dentro da atividade Tabuin. Eu vou colocar aqui TX internação 12 e vou salvar esse mapa, tá certo? Então, o que é a atividade de vocês? Vocês vão enviar esse mapa aqui para o tutor, vão através desse arquivo que foi salvo, né? Vocês vão abrir esse arquivo e vão incluir isso dentro do documento lá do editor de texto, do Word, e vou enviar isso aqui para o tutor e vai responder, fazer apenas uma pequena análise descritiva do mapa, ou seja, escrever o que vocês estão observando no mapa, o que esse mapa significa, tá certo? E responder se há algum padrão de distribuição das internações por residentes da região centro-oeste, né? Se visualmente a gente já consegue visualizar algum padrão de internação. Certo? O objetivo maior da atividade é que nós aprendemos a fazer esse desenho, tá certo? E assim essa análise vai depender de qual tipo de arquivo que vocês vão estar utilizando, sempre lembrando que todas as críticas ao fazer inscrição, numa discussão que vocês forem fazer sobre um determinado análise espacial, tem que fazer o quê? Conhecer a origem desses dados, né? Ou seja, se vocês vão fazer uma crítica em relação a isso, tem que saber que isso foi gerado pela IH, né? Que IH, o que significa? Que é o registro de internações feito apenas nas unidades do SUS, né? No caso que nós utilizamos de uma forma geral, se você utilizou de alguma causa específica, né? Então, no caso aqui, a gente só quer que faça uma análise descritiva simples sobre o que vocês fizeram, né? O que esse mapa representa, através dos dados que vocês obtiveram, e responder se tem alguma distribuição espacial, visivelmente consegue perceber alguma distribuição espacial e diferença e até mesmo entre os estados. Uma vez que a gente trabalhou com uma taxa, ou seja, vocês podem comparar município com município e regiões diferentes, né? Então, que já foi reduzido ao mesmo denominador, que no caso foi para cada 100 habitantes, tá certo? Então, vocês fazem essa análise descritiva e envie para o tutor juntamente com esse mapa que vocês geraram, esse mapa que foi salvo. Tá certo, pessoal? Muito bem, espero ter ajudado novamente. Vamos abusar dos tutores, vamos abusar das ferramentas do curso. Tá certo? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.